Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula, né, de introdução à administração financeira. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a carreira de finanças, sobre o tipo de trabalho que o administrador que se envolve nessa área financeira, ele terá que fazer, né? E se vocês atuarem nessa área, vocês poderão já previamente ter um conhecimento do que aonde vocês poderão atuar, né? De acordo com um dos autores que nós trabalhamos, que é o Lawrence Gitman, finanças é a arte e a ciência de administrar o dinheiro, né? Um conceito bastante poético, né? Fala em arte e ciência, né? Mas, destrinchando esse conceito, finanças diz respeito ao processo, às instituições, aos mercados, aos instrumentos, tudo isso que está, quando estão envolvidos na transferência de dinheiro entre as pessoas ou entre as empresas, ou entre órgãos governamentais, né? Então, sempre que eu precisar gerenciar, administrar transferência de dinheiro entre pessoas diferentes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, eu estou lidando com finanças, tá? E as finanças, elas são interessantes pelo seguinte, que a segunda frase ali, o segundo parágrafo do slide, que mesmo que eu não trabalhe na área financeira de uma empresa, ou mesmo que eu não trabalhe em empresa nenhuma, o conhecimento de finanças vai me ajudar numa série de coisas, né? Vai me beneficiar, né? Porque vai me facilitar a entender como que funciona os bancos, né? Porque eu preciso de dinheiro para viver, né? Para me investir, né? Para o dinheiro não perder valor, ou se eu precisar tomar um empréstimo, como fazê-lo de forma que eu tenha o mínimo de prejuízo possível, não tenha que pagar juros onerosos. Então, eu sou beneficiado pelas finanças. E mesmo que eu não vá atuar em finanças numa empresa, mesmo que eu vá atuar, por exemplo, no RH, né? Eu gosto de lidar com pessoas, o meu desejo é me formar e trabalhar com gestão de pessoas, mas essas pessoas precisam ser pagas, né? Então, o conhecimento de como que se dá esse processo de arrecadar dinheiro e de administrar o dinheiro das empresas, ele é muito importante para a gente conseguir também administrar outras áreas da empresa, tá? Se eu vou trabalhar com compras precisa de dinheiro, né? Eu preciso pagar os fornecedores. Se eu vou trabalhar com vendas, os clientes precisam me pagar, e esse dinheiro eu preciso levar para a empresa. Eu vou entender por que a empresa não gosta de dar desconto, né? A questão de fiscal, a questão de impostos, que pesa muito, né? Então, mesmo eu não estando ligado diretamente à área financeira, o conhecimento das finanças sempre vai me beneficiar. Existem duas grandes áreas em que o profissional, né, de finanças, o administrador que deseja trabalhar nessa área, ele pode atuar, né? Uma área são os serviços financeiros, já vamos falar dele, e a outra área é a administração financeira das empresas, que é a principal parte da nossa aula hoje aí, que a gente vai ver mais ao longo do curso em outras disciplinas de finanças. Então, vocês vão ter disciplinas aí vocês vão compreender como que se administra o capital de giro, como que se faz as finanças dentro da empresa, que é finanças corporativas, e tudo isso está envolvido na parte de administração financeira. Os serviços financeiros vocês vão ver também, né, mas muitas vezes de forma indireta, né, porque os serviços financeiros dizem respeito a você conceber e ofertar tanto assessoria como produtos financeiros a pessoas físicas e também a pessoas jurídicas, que são as empresas, e a órgãos governamentais. Quem que faz isso? Os bancos, né? Então, assim, serviço financeiro está relacionado principalmente ao trabalho de banco, né? Então, existem muitos administradores que trabalham em bancos, e nos bancos existem muitas vagas, né? Muito trabalho para administradores. Não só bancos, mas também financeiras, corretoras, empresas que trabalham com bolsa de valores, né? Então, você oferece serviços financeiros para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Lembrando, né, quando eu falo em pessoa física, eu estou falando
oferecer para quem tem um CPF, né? E pessoa jurídica é uma empresa, tá? Então, há um campo de trabalho muito grande na parte de serviços financeiros, tá? Lógico que esse trabalho tem desde serviços mais simples, tá? Eu tinha uma amiga que trabalhava numa empresa que fazia intermediação de empréstimos para empréstimo consignado para aposentado e para pensionistas e funcionários públicos, né? E ela me contava que uma vez tinha uma vaga de trabalho na empresa, elas anunciaram a vaga para analista financeiro. E aí choveu, gente. Era fila, ficaram horas e horas entrevistando, mas o trabalho era telefonar para as pessoas aposentadas, né? Eu até brincava com ela que ela era uma exploradora de velhinhos, né? E tentar vender empréstimo consignado, né? É um analista financeiro, né? Só que era um trabalho mais simples, né? Então, eles recebiam a lista do INSS com o nome de aposentados, sei lá, eu tinha que procurar e ir atrás para vender. Não deixa de ser um analista financeiro, mas é um trabalho mais simples, dentro da área de serviços financeiros, como você pode ser um gerente de contas de mega empresas aí num banco, né? Onde você vai ter um trabalho bem mais complexo, um salário melhor naturalmente, né? Mas existe um campo muito grande de trabalho dentro da área de serviço financeiro, tá? Envolve diversas oportunidades de carreira, né? Em bancos, né? E instituições afins, corretoras, banco de investimento, desde a parte de imóveis, investimento em imóveis, a parte de seguros também, estão relacionados a serviços financeiros, tá? Mas o nosso foco da aula de hoje, e vai ser o foco maior do curso dentro da área de finanças, né, é o administrador financeiro que vai atuar numa empresa, né? E aqui eu coloquei um organograma ilustrativo que eu tirei de um dos livros da nossa bibliografia, do Ross e Westerfield. É um organograma genérico, né? Não significa que todas as empresas têm um organograma desse jeito, e também os nomes podem mudar e pode ser um pouquinho diferente. E aqui lá no topo tem o conselho de administração, na sequência tem o diretor-presidente, ou o CEO, né? O famoso CEO, ou CEO, né? Que é o executivo-chefe da organização, vice-presidente e diretor de operações, e aqui eu tenho as diretorias, uma diretoria de marketing, diretoria financeira e diretoria de produção. Poderia ter outras diretorias, mas o nosso foco aqui é a diretoria financeira, tá? É onde tem grande campo de atuação para o administrador financeiro. Vou dar um zoom aqui fazer um recorte dessa parte, né? E, de acordo com o autor, né, o Ross, geralmente o setor financeiro de uma empresa é dividido em tesouraria e controladoria, né? Então, eu tenho a figura do tesoureiro e a figura do controller, tá? A parte de tesouraria, ela está mais relacionada à administração financeira, e a parte de controladoria está mais relacionada à parte fiscal, à parte contábil, tá? Mas nada impede que o administrador trabalhe como controller, como gerente de orçamento e de custos, tá? Nós vamos ver também, vocês vão ver ao longo do curso, a parte de custos, tá? Mas aqui já é uma parte que você também entra muita coisa relacionada à contabilidade, né? Então, quando eu falo aqui gerente fiscal, quando a gente fala em fiscal, eu estou falando em pagamento de impostos, né? E isso é da área da competência do contador, né? Mas existem muitos administradores que se especializam nessa área, né? E nada impede que você faça uma pós-graduação na área contábil, né, para atuar nessa área, né? E aí eu deixei meio escurecido aqui, né, gerente fiscal, gerente de contabilidade financeira, e coloquei uma flechinha contador, né? Mas o administrador também pode trabalhar aqui, assim como o contador também, tem muitos contadores que atuam nessas outras caixinhas aqui, tá? Então, o tesoureiro é o responsável por gerenciar o caixa, o dinheiro da empresa, né? O crédito da empresa, o planejamento financeiro, os gastos. Gerencia o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro, né? Já o controller, ele vai tratar da contabilidade de custos e da parte financeira também, dos pagamentos de impostos,
e da parte do sistema de informações, tá? Bom, olhando essa parte da tesouraria aqui, que eu quero me deter mais com vocês, existem algumas funções básicas dentro dessa área, tá? Para a gente conseguir entender melhor, imagine que você resolva abrir seu próprio negócio, que você resolva fazer um grande investimento, né? Abrindo uma empresa e imaginando que você vai gastar bastante agora, mas no futuro você vai conseguir recuperar esse capital com as vendas do produto que você vai oferecer, né? Então, você vai precisar fazer investimentos de longo prazo, né? E aí, se você vai tomar essa decisão, né, você vai se questionar, mas quais os investimentos de longo prazo que eu vou fazer, né? Lógico, vai depender do negócio. Se for uma fábrica, por exemplo, talvez eu tenha que comprar máquinas, construir barracões. Se for um empreendimento imobiliário, de repente eu quero comprar um terreno, construir um prédio para vender, né? Ou seja, que linha de negócio, né, que eu estou e quais os tipos, né, de equipamentos, de instalações, de imóveis que eu vou precisar comprar e vou precisar investir. E geralmente o início de um negócio é um investimento de longo prazo. Você coloca o dinheiro na expectativa de receber ele aos poucos ao longo dos próximos anos, às vezes 3 anos, às vezes 5, às vezes 10 anos. Né? É o tempo de retorno do investimento. Tá? Então, isso faz parte, né, do questionamento e da tarefa do administrador financeiro, fazer essas análises, qual o investimento, como é que eu vou... E aí vem a segunda pergunta, né, mas aonde que eu vou conseguir o dinheiro? Se eu resolver, por exemplo, estou disposto a comprar um terreno, quero entrar no mercado da construção e fazer montar uma incorporadora, né? Então eu vou comprar um terreno, ou já tenho o terreno, quero construir um edifício e vender os apartamentos e com lucro comprar outros terrenos e outros prédios e assim trabalhar na área de construção de imóveis, né? Onde é que eu vou conseguir esse dinheiro, né? Será que eu vou tirar do bolso? Eu tenho as economias para investir? Será que vale a pena eu arrumar um sócio que tem esse dinheiro? Se eu tenho uma sociedade, cada sócio vai botar um pouquinho? Ou será que eu devo tomar esse dinheiro emprestado de bancos, por exemplo, né? Então, são decisões que cabem ao administrador financeiro. Eu posso fazer as duas coisas também, né? Pegar um pouco de cada sócio e pegar um pouco do banco, né? E aí, a terceira pergunta, como que eu vou gerenciar as atividades financeiras diárias, né? Porque se eu tomar um empréstimo no banco, provavelmente todo mês ele vai vencer uma parcela, né? E aí eu preciso ter a arrecadação. Se eu vou construir um prédio, eu vou ter pessoal para pagar, né? Eu vou ter os pedreiros, os construtores, os engenheiros, que eu vou ter que pagar, né? Então eu preciso correr para vender os apartamentos ainda na planta, porque eu já no início da construção, quando eu estiver cavando, né, o buraco para fazer as sapatas, os pilares do prédio, eu já vou ter gasto. Mas as pessoas só vão morar depois, então o dinheiro não vai entrar, o retorno tudo de uma vez só. Então, o gerente financeiro é que vai fazer esse gerenciamento, administrando, né, essa questão de entradas e saídas de dinheiro, para que sempre que tenha um compromisso para pagar uma saída de caixa, antes já tenha a entrada para que ele consiga fazer esses pagamentos. Né? Então, na verdade, essas 3 perguntas estão relacionadas com a maioria das atividades, né, do administrador financeiro. Tá? E eu posso dividi-las, né, em três grandes atividades, 3 grandes grupos, né, que são típicos do administrador financeiro ou da tesouraria. Né? Então, o gerenciamento do caixa, o crédito, o planejamento financeiro, os gastos de capital, que eu posso dividir em 3 grandes temas aqui: orçamento de capital, estrutura de capital e administração do capital de giro. Tá? Vamos ver brevemente cada um deles. Orçamento de capital. Então, o orçamento de capital se refere àquela primeira pergunta, né, ao investimento de longo prazo. Mesmo que eu não esteja abrindo uma empresa, constantemente as empresas estão fazendo
investimentos de longo prazo, né? Estão expandindo os negócios, estão lançando uma linha de produto, né? Por exemplo, eu trabalhei uma época numa indústria de alimentos, né? E a venda geralmente demandava, a venda que puxava lançamentos de novos produtos. Os vendedores diziam, precisamos de um produto novo, né? Precisamos de um produto com uma embalagem menor ou com uma embalagem maior, e lançar um produto é um investimento grande. Você precisa comprar embalagem, por exemplo, embalagem você precisa comprar uma quantidade muito grande, você precisa ou comprar máquinas novas, ou investir em novos equipamentos. Então, é um investimento de longo prazo que você vai fazer, né? E aí ele precisa ser bem planejado, e cabe ao administrador financeiro, né, analisar as oportunidades que você tem, né, as opções de investimento que você tem, para verificar aquela que vale mais a pena para a empresa, né? Que tenha um custo de aquisição que possa ser recuperado ao longo do tempo, né? Significa, né, e aqui eu não sei se, acho que vocês não viram esse termo, ainda eu vou falar em fluxo de caixa, e fiz até um esquema de um fluxo de caixa. Então, quando eu faço um investimento, significa que o valor que o fluxo de caixa daquele negócio vai gerar ao longo do tempo, ele deve ser maior do que o custo de aquisição. Tá? Então, aqui eu tenho essas flechinhas para baixo e flechinha para cima. Isso aqui é um esquema que demonstra um investimento de longo prazo. Então, por exemplo, aqui são valores aleatórios, né? Aqui está 221 mil, pode ser reais, pode ser dólar. Então, imagina que para abrir um negócio ou para fazer uma linha nova de um produto que eu tenho, né? Ou para lançar uma nova ideia, eu posso também, às vezes o investimento não é nenhum investimento de equipamento, às vezes é investimento em marketing, por exemplo. Às vezes o investimento é entrar no mercado novo. Eu quero passar a vender lá para a Coreia, né? Puxa, é uma cultura diferente, é um outro idioma, o povo é diferente, eu preciso investir para conhecer aquele mercado, para gerar publicidade naquele mercado, ou até uma outra região aqui do Brasil mesmo. Então, eu vou ter um gasto que eu estimei em 220 mil reais, 221 mil reais, que eu vou gastar. Quanto tempo eu vou levar para recuperar, né? Então, geralmente você representa isso num fluxo de caixa. Então, você tem um desembolso, um gasto, representado com a flechinha para baixo, né? No tempo zero, mas ao longo dos anos, aqui o ano 1, ano 2, ano 3, 4 e 5, eu vou ter entradas de caixas. E se eu somar esses valores aqui, na soma, eles são maiores que o que entra, ou devem ser maiores, né? Se não for maiores, não vale a pena eu investir. E aí também, aí eu preciso fazer essa análise do projeto para verificar se ele é viável. E geralmente, quando eu faço isso, eu tenho mais de uma opção, né? Eu posso, por exemplo, se for comprar uma máquina para um produto novo, eu tenho uma máquina de um fornecedor que oferece, que tem preço, essa é mais cara, mas em compensação o produto é melhor, ela precisa de menos pessoas para trabalhar, essa outra é mais barata, mas eu preciso de uma pessoa a mais, ela rende menos, eu tenho que trabalhar com um turno a mais. Então, essa tarefa ela se torna muito complexa, eu preciso fazer uma série de contas para verificar exatamente quanto que vai, ou pelo menos tentar estimar quanto que eu vou ter de retorno a cada ano, né? E se eu estou falando em lançamento de produto, eu vou fazer uma previsão de vendas futuras, né? Imagina eu tentar imaginar quanto, estou sendo redundante, né? Mas eu tentar prever quanto que eu vou vender lá no quinto ano, no quarto ou no quinto ano, né? São previsões que se fazem, né? Mas a gente precisa fazer. Lógico que as previsões aqui do primeiro ano, elas tendem a ser mais exatas, porque está mais próximo, né? Agora lá no quinto ano, mas eu preciso fazer, e existem técnicas para isso, né? A gente vê muitas vezes na televisão privatizações do governo, né? Estão falando, eu até não tenho acompanhado, em vender a Eletrobras, não sei se já venderam uma parte, ou concessão de pedágios, né? Se fala muito aqui no Paraná que o nosso pedágio é muito caro, e aí o governo pega lá determinados lotes, né, que são estradas, e ele faz um leilão, né, para que as empresas que desejarem ter a concessão lá por, sei lá, 20 anos, né, elas façam uma oferta,
né, de valores. Essa oferta equivale a esse valor aqui de baixo. E por que que há tantas diferenças nos preços? Porque cada um faz uma previsão diferente, né? Então, a empresa, ela vai ofertar lá 220 mil, porque ela imagina que no primeiro ano vai sobrar 26, no segundo 57, no terceiro 55, e assim por diante. E nas contas dela, ela vai ter um lucro. Então, ela consegue fazer essa oferta mais alta, né? Ou outras vão ter que fazer uma oferta mais baixa. Tá? Então, isso é orçamento de capital. O que nós vamos ver na nossa disciplina, a gente não vai trabalhar com isso nessa disciplina, nós vamos trabalhar com fluxo de caixa pronto, né? Porque o dinheiro, ele sofre uma influência muito grande do tempo, né? Eu sou do tempo, falando em tempo, né? Eu sou do tempo do Chaves, que tinha um personagem chamado Mister Sam, que era representado pelo Seu Madruga, e ele dizia, time is money, né? Uma frase típica americana, tempo é dinheiro. E é bem verdade, né? Por exemplo, se eu tenho 100 reais hoje, né? Esses 100 reais que eu tenho hoje, há um mês atrás, eu não comprava a mesma coisa que eu compro hoje. Provavelmente há um mês atrás eu comprava menos coisa com esses 100 reais. E daqui a um mês ou daqui a um ano, provavelmente no passado, há um mês atrás, eu comprava mais coisas. E provavelmente daqui a um ano eu vou comprar menos coisas. Então, o meu 100 reais hoje não é o mesmo 100 reais daqui a um mês. Né? O dinheiro sofre influência da inflação, da taxa de juros, né? E o dinheiro ele tem o chamado custo-oportunidade. Então, quando eu transfiro a nível de cálculo valores no tempo, eles vão se modificando. E esse vai ser o foco da nossa disciplina, em fazer cálculos financeiros, inicialmente com juros simples e depois com juro composto. Né? Então, por exemplo, nós vamos ver um desenho como esse do fluxo de caixa, e a gente vai aprender, por exemplo, a trazer esse 26 mil aqui do ano 1 para o ano 0. Para mim comparar esse valor com esse, eu preciso fazer um cálculo financeiro baseado numa taxa de juros, que eu preciso saber qual que é, e aí 26 mil daqui a um ano atrás, hoje ele vale menos. Então, se eu trouxer todos esses valores aqui, do quinto ano para o presente, do quarto ano para o ano 0, do terceiro, do segundo e do primeiro, eles vão diminuir de valor, e os que estão mais longe vão diminuir mais. Porque daqui a 5 anos, o dinheiro vai estar mais desvalorizado, né? Então, essas contas nós vamos aprender na nossa disciplina de introdução à administração financeira, para que vocês tenham uma base para conseguir chegar a fazer cálculos de planejamento de investimentos, tá? Que vocês vão ver lá na disciplina de finanças corporativas. Bom, essa é uma das atividades do administrador financeiro. Tem outras aqui. A estrutura de capital, né? Estrutura de capital diz respeito à maneira, né, que a empresa obtém e administra esses financiamentos de longo prazo. Então, eu quero fazer aquele investimento para comprar o terreno, para comprar uma máquina, né, que é aquela flecha para baixo do fluxo de caixa. Como que a empresa vai arrecadar esse dinheiro? Então, é uma outra tarefa do administrador financeiro, né? Eu vou tirar dos lucros, eu vou fazer uma programação de retenção de lucros, às vezes pode acontecer, aí eu me programo para fazer um investimento um ano, 2 antes e começo a reter uma parte dos lucros, nós vamos ficar 1 ano ou 2, os sócios se reúnem e dizem, nós vamos ficar tanto tempo sem fazer saques da empresa, nós só vamos tirar cada um o seu salário, e esse dinheiro nós vamos usar para o investimento, por exemplo, é uma estratégia. Tá? Ou será que nós vamos pegar esse dinheiro emprestado no banco, né? Ou será que nós vamos lançar ações, se for uma empresa que tem o capital aberto e que tem ações na bolsa, ela pode fazer um lançamento de ações, pode fazer um lançamento de outros papéis, de debêntures, ela pode, se o capital dela é fechado, abrir o capital e entrar na bolsa, né? E aí vai entrar bastante dinheiro, e com esse dinheiro ela vai fazer os investimentos, por exemplo, né? Então, isso é a parte de estrutura de capital, onde o administrador financeiro, né, ele precisa saber, né, por exemplo, quanto que eu tenho que tomar emprestado, né?
é 100 mil reais, ou 1 milhão, né? 1 milhão, mas desse 1 milhão, quanto que nós vamos tirar dos lucros, quanto que nós vamos tirar do bolso, quanto que nós vamos pegar do banco, né? E como é que eu vou fazer para arrecadar? Nós não temos esse dinheiro, temos que buscar no mercado. Qual é a forma menos cara, né? Que a gente nem fala mais barata? Qual é aquela mais que eu vou gastar menos juros, né? É pegar dinheiro no banco, abrir o capital, lançar papéis, como que eu faço? Então, essa é a função do administrador financeiro quando ele está tratando da parte de estrutura de capital. E o último item, a administração do capital de giro, né? Então, quando você tem um negócio, eu falei aquele exemplo de uma construtora, né? A construtora primeiro constrói o apartamento ou a casa para depois vender, né? Poucos são os que compram na planta, né? E mesmo que compram na planta, você já teve o trabalho de fazer a planta, já gastou com o projeto, né? Então, primeiro você tem saídas de caixa para depois ter a entrada, né? E aí entra a administração do capital de giro, né? Que é o dinheiro que na contabilidade a gente chama de ativo circulante e passivo circulante, que são ativo circulante, é o dinheiro que você tem em caixa e que você tem para receber aí em curto prazo, dentro do mês, e o passivo circulante é o que você deve também a curto prazo, né? Para pagar fornecedor, né? Aqui não entra investimento de grandes empréstimos de longo prazo em banco, é só o dinheiro do dia a dia, né? Então, diariamente, né, o administrador do capital de giro, ele tem que estar se organizando para poder pagar as contas, as continhas diárias. É que nem uma conta, as contas de casa, né, multiplicado aí por, dependendo do tamanho da empresa, por 10, por 100 ou por 1.000, né? Em casa a gente tem a conta da água, a conta de luz, o telefone, a internet, né? Se tem alguém que ajuda na limpeza em casa, tem que pagar essa pessoa, né? Pagar o vigia, pagar gasolina no mercado. Então, todo dia, toda semana tem contas que estão vencendo e a administração do capital de giro é que vai cuidar disso, né? Quanto que tem que manter de dinheiro em caixa, o que eu tenho que pagar essa semana, o que eu tenho que pagar semana que vem, né? Se há uma perspectiva de faltar dinheiro, né? Como que eu faço para arrecadar, né? E aí o administrador do capital de giro vai orientar as vendas, por exemplo, né? E vai dizer o seguinte, olha, nós estamos precisando pagar uma grande conta aí no final do mês, então vamos fazer uma promoção e vender à vista, né? Se as pessoas pagarem em dinheiro, a gente dá aí 10% de desconto porque precisamos de dinheiro, né? Ou tem uma sobra de caixa, né? Ou vou precisar pagar. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha ela empurrava as contas, ela trabalhava muito com venda de temporada de datas festivas, né? Natal, Páscoa, Dia dos Pais, dos namorados, né? E aí ela comprava dos fornecedores e deixava, administrava para vencer tudo numa determinada data, né? Por exemplo, começava a fazer compras de Natal lá em setembro, outubro, e negociava com os fornecedores para as duplicatas, para as faturas vencer tudo, por exemplo, dia 20 de dezembro. E aí os vendedores vendiam para os clientes também com um prazo para 20 ou 19, às vezes um dia antes de dezembro, né? Para que houvesse chegasse no dia lá, você tivesse o dinheiro para pagar, né? Então, isso é a administração do capital de giro, né? Se for preciso obter financiamento de curto prazo, vai chegar o fim do mês, eu não tenho dinheiro para pagar a folha, como é que eu vou fazer, né? Eu tenho que pagar a folha no 5º dia útil, mas eu só vou ter uma entrada de dinheiro lá no 8º ou no 10º dia útil, então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um empréstimo de curto prazo no banco, um diário no banco lá, que eu pego hoje e pago daqui a 2, 3 dias, ou não? Como é que eu vou fazer, né? Então, essa é a parte de administração de capital de giro. Tentei dar um basicão aqui, né, do que o administrador financeiro se envolve, né? Mas, a nível de oportunidades, né, de trabalho, a gente pode perceber que existem muitas atividades e muitas funções para o administrador financeiro trabalhar, né? Essas 3 áreas aí da administração financeira corporativa, quando eu falo em corporativa, eu estou falando de empresas, né?
orçamento de capital, estrutura de capital e administração do capital de giro, cada uma dessas áreas também são muito amplas. Às vezes, uma empresa grande ela tem vários profissionais atuando em cada uma dessas áreas, né? E aqueles serviços financeiros que eu falei inicialmente, de trabalhar em banco, eles estão ligados, né, à administração financeira corporativa. Porque na busca de capital de giro, por exemplo, o administrador financeiro ele vai recorrer ao banco. E lá no banco ele vai encontrar um administrador que trabalha com serviço financeiro, né? Se a empresa resolve abrir o capital, ela vai precisar lançar ações na bolsa, ela vai ter um banco parceiro, ela vai ter corretoras parceiras e vai negociar também com administradores que atuam na parte de serviço financeiro, tá? Então, há uma área muito grande, com os mais diversos salários, né? A gente costuma dizer que o salário do administrador ele não tem limites, né? Porque se você chegar a ser um executivo, um CEO, né, de uma organização, você pode ganhar valores aí que a gente não pode dizer até quanto que vai ser, né? Às vezes as pessoas perguntam, quanto que ganha um administrador, né? Se for um analista financeiro de uma empresa que é parceira de um banco para vender empréstimo para aposentado, pode ser que seja um salário mínimo e meio, por exemplo. Agora, se você for um grande executivo, você poderia ganhar 200, 300 mil reais por mês. Vai depender muito da onde você vai trabalhar e da sua capacidade, tá? Eu acho que esse é o último slide. Aqui eu tenho duas referências que eu tirei esse material.